Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Thaís, os investidores estão bastante preocupados com os fundos de renda fixa e com os títulos do Tesouro. Segundo o mercado, o risco fiscal é o principal responsável por tudo isso. Bom, para nos explicar melhor essa situação, nós vamos conversar agora com o professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, muito boa tarde ao senhor. Olá. Boa tarde, Nelson. Como vai, Thaís? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Bom, hoje está difícil até para eu estava falando isso com a Thaís agora há pouco, né, Thaís? Se escolher o que fazer com o dinheiro, né? Um pouquinho que sobra ali, você às vezes quer colocar em algum lugar, né? Você não sabe para onde ir, né? Veja, é uma coisa que nós já havíamos até mais ou menos cantado a bola. Porque os fundos DI geralmente são vendidos como aqueles fundos que não tem como você perder dinheiro. E na realidade não é bem assim, por exemplo, porque os fundos DI, depósito interfinanceiro, geralmente eles compram títulos públicos. Dentre esses títulos públicos, você tem a letra financeira do Tesouro. Essa letra financeira do Tesouro, ela é indexada à Selic. Porém, a Selic está 2%. E dado que existe um risco, um receio fiscal para 2021, muita gente está rejeitando essas LFTs e acabando vendendo LFT e ou não aceitando o leilão da LFT feito pelo Tesouro. Consequentemente, o preço unitário desses títulos cai abaixo do valor de compra. Por isso que acaba dando uma cota negativa. Então, por muitos assessores que acabam vendendo para a gente, falando, olha, um fundo DI não tem como você perder dinheiro. Na realidade, tem sim. Porque se a LFT, vamos supor, vou chutar um número aqui, eu te vendo uma LFT a R$ 94,00 e ninguém consegue comprar e o leilão é feito a só 93, veja, eu comprei a 94 e agora está valendo a 93, então você perdeu dinheiro. E qual é o problema de tudo isso? É que a Selic, 2%, para esses investidores, não atende o apetite de risco dado o que eles acham que seria um maior risco fiscal pós-pandemia. Porque a pandemia, quer queira, quer não, ela acabou gastando 800 bilhões de reais, ou seja, toda a reforma da Previdência em 10 anos, e 300 bilhões de reais, que é a reforma administrativa também em 10 anos. E não é questão só de gastar, é questão de como ficaremos daqui para frente. Então, o mercado começou a se afastar da LFT, preço cai, faz com que a cota dos fundos DI fique menor do que você entrou e acaba perdendo dinheiro. Saiu um estudo agora, por exemplo, que você tem 30% de fundos com patrimônio líquido de 54 bilhões de reais, onde 2 milhões de cotistas já estão perdendo dinheiro em setembro naquele fundo onde você geralmente te vende como se fosse o fundo mais seguro e não haveria menor possibilidade. Mas vamos conversar. Se os Estados Unidos pagam 0,25 num título público, como é que o Brasil vai pagar 2% num título do governo brasileiro com risco fiscal? Então, a gente pode dizer que o Brasil está praticamente no que a gente chama de dominância fiscal. A política fiscal domina a política monetária. E dentro dessa rol de títulos públicos, que a nossa dívida hoje é 4,1 trilhões, 1,7 trilhão se refere à LFT. E muita gente fugiu da LFT, uns foram para LTNs, só que outros foram para onde? Câmbio. Por isso que você está vendo essa depreciação cambial de sexta-feira e de hoje, ainda consubstanciada, ou seja, impulsionada com aquelas atividades aparentemente incriminatórias nos Estados Unidos, no sistema financeiro dos Estados Unidos, e está fazendo justamente a Bolsa dos Estados Unidos também despencar hoje, né? Dumas, eu queria te perguntar para esse investidor, né? Seja pequeno ou seja maior, normalmente aquela pessoa mais conservadora, esse momento atual de pandemia, que a gente está mais incerto em relação à sequência, à estabilidade no emprego, ou mesmo à situação econômica da nossa empresa,
também essa taxa, esse prazo de investimento acaba freando muito isso na hora de decidir, né? Aonde eu vou colocar o meu dinheiro, né? Veja, na realidade é o seguinte, existe uma falácia, por exemplo, você tem uma LTN que vence em 2026. Você não precisa ficar presa até 2026. Você pode comprar hoje e vender amanhã. Porque se você ficar, por exemplo, numa LTN, que eu vou chutar, eu não sei quanto está o valor, até 2026 deve estar pagando 7%. Se você comprar hoje e ficar até 2026, você vai ganhar os 7%. Mas se a demanda do título aumentar, talvez o valor do título, se eu levar em consideração o prazo, possa render até mais do que 7% anualmente. Porque, veja, se ninguém quer mais LFTs, o pessoal acaba entrando nas LTNs, que são pré-fixadas. E o governo precisa financiar a dívida pública. Como ele sabe que ele não consegue financiar via LFT, que é atrelada à Selic, ele está aumentando a oferta de LTN cada vez pagando mais. Então, o que é importante deixar claro é o seguinte, quem vai investir em LTN, a gente já sabe, você, se ficar quietinho, você vai ganhar 7%, mas não precisa ficar quietinho, porque talvez em um mês você ganha, proporcionalmente a um ano, mais do que 7%. É só acompanhar o preço do título dia a dia que está no Tesouro Direto. Essa é a grande dúvida, né? Fazer o quê, né? Às vezes você fica, realmente você não sabe qual o próximo passo. Agora, o que pode ser feito para se melhorar esse cenário? Eu lembro até que quando a Selic vinha caindo, né, e chegando até esses 2%, tinha uma corrente de economistas achando que ela não poderia cair, não poderia descer a níveis tão baixos como está agora, porque isso prejudicaria exatamente investidores. É fato isso? Não, não é nem fato, é fático. É o que já está acontecendo. Ou seja, apesar que, levando em consideração a nossa dinâmica, a nossa situação econômica, você poderia falar, olha, eu acho que a Selic poderia cair mais. Sim, é verdade, talvez poderia cair mais porque no segundo trimestre meu PIB despencou. Só que se meu PIB despencar, ou melhor, se a minha Selic cair abaixo de 2%, eu não vou conseguir mais vender LFTs, que é justamente o principal título que eu uso para financiar o governo. Mas qual é o problema do governo? O governo precisa pegar dinheiro do setor privado, das seguradoras, dos fundos de investimento, do fundo de garantia e da Previdência, pega esse dinheiro e paga todo o problema da dívida pública. Agora, o que é necessário fazer? Termos pelo menos uma certa certeza de que não furaremos o teto em 2021. Aquilo que é chamado de transitório, como auxílio emergencial, continue sendo como transitório. E Renda Brasil, essas coisas, nós continuaremos com a retidão fiscal, como sempre preconizado pelo Paulo Guedes e o presidente. Isso que está nos assustando. Agora, deixa eu continuar um pouquinho só para a gente encerrar, professor, na questão da Selic. Qual é a importância dela? Por que a gente brigou tanto para que ela ficasse tão baixa, né? A gente sabe que quando ela caiu, a gente fala, pô, a gente está parecendo país de primeiro mundo, né? Estados Unidos, França, Itália, todos com Selic baixa, né? Mas qual é a diferença deles para a gente? Veja, não tem diferença. A taxa de juros, na realidade, é o custo do dinheiro. Ponto. E você usa um instrumento de política monetária, que é a taxa de juros. Então, dado que a minha inflação estava comportada e que eu não estava crescendo, nós reduzimos a taxa Selic a 2%. Então, se eu pensar pelo risco inflacionário, por enquanto, ninguém está vendo tanto risco inflacionário pelo IPCA, que é a nossa meta. É verdade que a inflação para os mais pobres, que a gente quer dizer, inflação de construção, ou seja, formigas, aqueles que fazem os puxadinhos, e inflação dos alimentos, isso já está rodando a 12%. Mas a meta é o IPCA. Só que o principal risco aqui não está sendo a inflação. O principal risco aqui está sendo como eu financio a minha dívida pública, sendo que a maior parte dos títulos são LFT, e LFT é indexada a Selic. De novo, olha como a política fiscal é o cavalo que determina a política monetária.
Maluco isso, né? Professor Alexandre, de novo, Alexandre Dumas, olha que coisa, né? Escritor Alexandre Dumas. Professor Roberto, um abraço ao senhor, muito obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Band News, trazendo explicações importantes para a gente entender. Realmente há uma dúvida muito grande em relação a essa taxa Selic tão baixa, né? Porque há uma corrente que quer que ela suba, né? Como investir, né? E o próprio governo queria que ela caísse ainda mais. Como o presidente Donald Trump já falou em certas oportunidades, que virava para o presidente do Fed, falava, vocês têm que abaixar os juros, né? Não pode ficar... E lá é 0,25, né? Não tem jeito ali. Não tem jeito. Daqui a pouquinho, e a gente conversa, né, ao longo ainda dessa semana com o professor Roberto Dumas. Por aqui também tem hoje o julgamento do Tribunal Superior do Trabalho